Muito bem, seja bem-vindo de volta, porque agora nós vamos dar um passo a mais sobre quem somos. Somos uma igreja apostólica, já entendemos o que é uma igreja, já entendemos o que é um apóstolo, e agora vamos entender o que é uma igreja apostólica, embasada na visão de Jerusalém, trabalhando em células no modelo dos 12 e implantando o reino de Deus em nosso território, influenciando nossas geografias pela restauração dos princípios bíblicos. Vamos entender o que é uma igreja apostólica. Claro, se você não assistiu o primeiro vídeo, porque somos uma igreja, como entendemos o que é uma igreja e o que é um apóstolo, então meu convite é para que você vá para lá, vá primeiramente entender o que é essa igreja, o que é esse apóstolo, para que você possa entender aqui. Somos uma igreja apostólica. Por que somos uma igreja apostólica? Porque cremos na necessidade dos 5 dons ministeriais, os 5 ministérios operando na igreja. E ele designou uns para apóstolo, ou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então são 5 ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então entendemos que a plena edificação do corpo de Cristo está em a igreja fluir nos 5 ministérios. Tá? A igreja fluir nos 5 ministérios. Então, uma igreja apostólica, ela tem um foco dentro daquilo que vimos no outro vídeo do que é um apóstolo. Então, uma igreja apostólica tem um foco em conquistar o seu território para o reino de Deus e em influenciar as geografias nas quais está inserida com os princípios bíblicos. Então esse é o foco de uma igreja em célula, conquistar o território para o reino de Deus e influenciar a geografia, os ambientes daquela sociedade, daquele lugar onde estamos inseridos com os princípios bíblicos. Uma igreja apostólica tem uma visão de implantação do reino de Deus na terra. Claro que estamos também nos preparando para a eternidade e o nosso objetivo é ganharmos as pessoas para Jesus para a eternidade. Porém, como igreja apostólica, temos o objetivo de preparar essa terra também para as próximas gerações, também para que o reino de Deus se manifeste na terra. Então implantamos o reino de Deus na terra, implantando seus princípios tanto na espiritualidade, ou seja, na religião, tirando as pessoas das falsas religiões, dos enganos, da idolatria, da feitiçaria, de tudo que não é de acordo com a palavra de Deus, e trazendo para a verdadeira religião dentro dos princípios bíblicos, ou seja, da verdadeira espiritualidade, ou comunhão com Deus, se essa palavra religião soa regras, tradicionalismo errado para você. Na cultura, então, trazer os princípios do reino de Deus na cultura, nas leis, na estrutura de governo, ou seja, nos diferentes locais, nas diferentes áreas de atuação da sociedade. Esse é o papel, o foco, a visão de uma igreja apostólica. Então, como igreja apostólica, cremos que o fluir do ministério apostólico é fundamental para a correta operação dos demais ministérios. Então, porque o que acontece? A igreja ela priorizou outros ministérios e ela, de certa forma, ela relegou a segundo plano, ou mesmo extinguiu o ministério apostólico e o ministério profético. Mas os outros 3 estão presentes. Quer ver? O primeiro objetivo de uma igreja, seja ela apostólica ou não, é a salvação eterna dos indivíduos. Uma igreja apostólica ou não busca que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus, que é o Messias, o Salvador, e esse é o ministério evangelístico operando na igreja. Então, uma igreja quer ganhar almas para Jesus, isso é ser evangelístico, é trazer as boas novas de Jesus e do reino de Deus. Uns são chamados para ser evangelistas. Esse é o primeiro objetivo, ok. Mas dando sequência ao processo de fortalecimento e crescimento espiritual daqueles que aceitam a Jesus como Salvador, é comum entrar em cena os ministérios pastorais, né? O ministério pastoral e o ministério de mestre, o ministério trazendo o ensino da igreja. Vem trazendo consolidação, vem cuidando, vem ensinando o rebanho do Senhor. Então,
tanto o ministério evangelístico quanto o pastoral, principalmente o pastoral e também o de ensino, estão presentes na igreja do dia de hoje. Até alguns bons pregadores, alguns que têm dons sobrenaturais da revelação da vontade de Deus, acabam sido tendo, assim como são profetas, mas às vezes há uma desconexão disso com o ministério profético. O dom de profecia, às vezes, é tido como se fosse um ministério profético. Mas, enfim, vejam que estes 3 dons estão presentes. O profético e o apostólico, geralmente, nas igrejas, têm sido relegados ao segundo plano, né? E ainda são negligenciados por séculos na igreja. O profético, tratado como se fosse apenas para o Antigo Testamento. E o apostólico, como se fosse apenas para o período do Novo Testamento. Então, essas 2 percepções estão erradas biblicamente. Então, ao abrir mão desses 2 ministérios, a igreja se confunde em seu fundamento ministerial, porque Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, os ministérios apostólicos e proféticos são fundamento. Eu aqui estou falando mais do apostólico, porque esse é o nosso tema aqui, de explicar que somos igreja apostólica. Então, uma igreja apostólica, ela busca, da mesma forma que as demais, ganhar vidas para Jesus e edificá-las na fé. Ou seja, ela busca, da mesma forma que as demais, ser uma igreja evangelista, ser uma igreja que tem ministério pastoral, ser uma igreja que tem ministério de mestre, mas ela tem uma visão mais ampliada e busca também a visão apostólica. Ela busca influenciar com os princípios bíblicos todas as esferas da sociedade que ela está inserida. Ela não diz: não vou me envolver com isso, que isso é coisa do mundo, isso aí é coisa que o diabo vai destruir tudo aqui na terra mesmo, vai pegar fogo, eu não vou me envolver com isso. Não, ela é uma igreja comprometida com a sociedade em que ela está inserida. Então, é por isso que uma igreja apostólica valoriza o ensino da correta estrutura familiar, incentiva seus membros a serem empreendedores, a terem ações políticas, educacionais, culturais, a serem influenciadores nos diversos tipos de mídia, tudo isso buscando que o reino de Deus e os seus princípios sejam instaurados nessa terra, né? Então, esse é o entendimento de uma igreja apostólica. Agora, uma igreja é apostólica porque o ministério dos apóstolos está sendo restaurado. O ministério dos apóstolos está sendo restaurado devido à restauração teológica. E quando nós formos adiante para o próximo vídeo, nós vamos compreender a visão de Jerusalém, compreender a restauração teológica, e o ministério do apostólico é uma das restaurações que estão acontecendo na igreja. Espero que tenha ajudado você a entender bem o que é uma igreja apostólica. Deus abençoe a sua vida.